Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai falar sobre um controle de fluxo chamado WEN, tá? Então a gente vai aprender a utilizar essa estrutura WEN, beleza? É muito parecido com a estrutura de condição if e else, tá? Porém, com o WEN é muito mais fácil. Em alguns momentos, quando você vai ver, quando você estiver criando os seus aplicativos, em alguns momentos é mais interessante você utilizar o WEN do que às vezes utilizar um if e else, tá? Então vamos ver como que funciona o WEN, tá? Então basicamente, para a gente criar toda a estrutura do WEN é muito simples, tá? Basicamente a gente vai escrever o WEN e nós vamos abrir e fechar parênteses, tá? E aí a gente pode colocar aqui as nossas chaves e fechar ela. Então, basicamente, essa é a estrutura base do WEN, tá? Extremamente parecido com o if e com while, com for. É basicamente a mesma estrutura, parecida. Agora, aqui dentro a gente vai colocar uma condição, tá? Então, vamos colocar uma condição básica aqui. Vamos colocar um valor booleano como true ou false, tá? Então, vou colocar como true aqui para a gente fazer alguns testes. Então, vou colocar aqui como true, tá? E aqui, eu vou dar aqui, vou colocar o meu true novamente aqui. E aqui eu vou colocar o sinal de menos e o sinal de maior. E aqui eu vou dar um print ln. E aqui eu vou escrever verdadeiro. Legal. Aqui embaixo eu vou colocar como false. Vou colocar o meu print e vou colar aqui também. Vou colocar como falso. Beleza, bacana. Então, basicamente, como é que funciona o WEN? Eu coloquei uma condição aqui que é true, tá? Que é um valor booleano. Então, se essa condição, se o valor que eu passei aqui como condição, no caso true, for igual a alguma condição aqui no meu bloco de código logo abaixo, ele vai executar. Então, se a minha condição true for igual a alguma condição aqui embaixo, ele vai executar. No caso, nós temos aqui a nossa condição true aqui, que está com o nosso print ln mostrando como verdadeiro, tá? Então a gente vai executar e vai mostrar como verdadeiro, tá? Muito bacana, né? Se a gente mudar aqui para false, ele vai cair aqui no meu false e vai mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que é falso, tá? Então acabei de mudar a minha condição. Ele vai encontrar aqui, tá? E aí vai mostrar como falso, tá? Então é bem tranquilo utilizar o WEN, tá? É mais simples, ele é muito parecido com o if e else, basicamente ele faz a mesma coisa, tá? A mesma coisa, só que de uma forma reduzida, tá? Então às vezes é interessante você utilizar o WEN. Bom, agora eu vou modificar algumas informações aqui. Bom, vamos lá, vamos criar um outro exemplo aqui. Então, supondo que a gente vai criar aí um menu de bebidas, vai. Então a gente quer colocar algumas opções de suco, suco natural. Então vou criar aqui uma variável chamada opção, tá? Eu vou colocar aqui como opcão, né? Opção. Inicialmente ela vai receber 0, tá? Aqui na nossa estrutura de condição, nós vamos colocar a nossa condição, a nossa variável opção. E aqui nós vamos fazer alguns tratamentos. Então, vamos lá. Se for 1, a gente vai colocar aqui o print ln, suco de laranja. Se for a opção 2, vamos colocar aqui um print ln, suco de uva. Podemos colocar aqui mais uma opção,
Vamos colocar aqui como suco de maracujá. Beleza, então a gente colocou aqui a nossa variável opção como condição. Se a opção for 1, vai mostrar suco de laranja. Se o usuário colocar a opção 2, ele pediu suco de uva. Se ele colocar a opção 3, suco de maracujá. Então vamos colocar aqui a opção 1, suco de laranja. Então vamos executar aqui, já vai aparecer suco de laranja, tá? Ah, agora eu quero suco de maracujá. Então vou escolher a opção 3. Então agora vai aparecer aqui na opção 3, suco de maracujá. Suco de maracujá, tá? Deu esse erro aqui por causa dos caracteres especiais como acento. Ah, eu quero a opção 2, que é o suco de uva. Então eu vou colocar aqui a opção 2 e aí ele vai buscar o meu suco de uva. Beleza, pessoal? Então é bem simples essa estrutura de condição, tá? Aqui a gente pode colocar um else também. Vamos supor que não seja nenhuma dessas opções. Eu quero que mostre alguma informação para o usuário. Então eu posso vir aqui, eu posso colocar um else, eu coloco o sinal de menos e o sinal de maior, e aqui eu posso colocar mais algumas opções, tá? Então eu posso vir aqui, colocar um print, e aqui eu vou colocar nenhuma opção foi selecionada, beleza? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma opção 0, tá? Então não tem nenhuma opção aqui, só tem 1, 2 e 3. Ele vai cair nesse else aqui, nenhuma opção foi selecionada, tá? Então vou clicar aqui, já vai aparecer, nenhuma opção foi selecionada, tá? Eu vou tirar esses caracteres especiais só para não dar esse tipo de erro, tá? Ó, nenhuma opção foi selecionada, tá? Ah, agora eu quero suco de maracujá. Então, qual que é a opção? Opção 1, tá? Então, eu vou vir aqui, colocar no 1 e ele vai buscar o meu suco de laranja, na verdade, né? Suco de laranja, tá, pessoal? Então, a estrutura when, ela é muito bacana, tá? Facilita bastante, faz a mesma coisa do que if else, mas você faz de uma maneira mais reduzida, tá? Então, em alguns momentos é interessante você utilizar o when, tá? Então, eu espero você na próxima aula.